A paz do Senhor a todos. Que maravilha poder estarmos aí na presença do Senhor neste culto, aonde já estamos sentindo a glória e a presença do Senhor, né? Eu creio que você está alegre e, como já falou o pastor Valdir, os irmãos se esforçaram para estar aqui nesta noite devido a um pouco de frio, né? Mas o Espírito Santo nos aquece. Ele está presente no nosso meio. Ele é real nas nossas vidas. E quando Ele está presente, Ele traz alegria e traz conforto do céu. E o conforto do céu está aqui. Nós, os irmãos querem estar assentados. Nós estamos, durante o dia, estivemos pela manhã, a manhã da consagração, muito frio, mas eu louvei a Deus pelos obreiros. Praticamente todos os dirigentes vieram, né? Quase todos os dirigentes vieram para estar conosco na oração. E muitas irmãs também ali no pavilhão um pouco frio. Eu também fiquei feliz em ver muitas irmãs. Eu passei ali e a minha esposa estava ali orando e eu senti um pavilhão mais frio do que a igreja, né? Bem mais frio do que a igreja, o pavilhão, né? Mas as irmãs estavam ali orando, buscando ao Senhor. Isso surte muito efeito no reino de Deus, né? Deus vê o esforço de cada um e Ele dá recompensa, né? É dever nosso, é nossa necessidade, é como nós temos necessidade de se alimentar durante o dia para mantermos o nosso corpo físico, né? Se alguém não se alimenta alguns dias já fica anêmico, não é verdade? Já perde até a vitalidade, já fica anêmico. Imagina a vida espiritual de oração. Faz-se necessário nós estarmos diante do Senhor, orando e intercedendo. Estávamos ouvindo este louvor, quando Jesus está no barco, né? Aleluia, eu creio que Jesus está no barco de todos os nossos irmãos aqui. Quando Ele está no barco, acontece o impossível. Quando Ele está no barco, nós vencemos as tempestades, não é verdade? Enquanto os irmãos cantavam, eu me lembrava de Daniel na cova dos leões. Deus estava na sua vida. Então ele passou. Eu me lembrava de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tempestade, ele estava na sua vida. Eu me lembrava de Pedro na prisão. Ele estava no barco. Eu me lembrava de Paulo e Silas na prisão. Ele estava no barco. Aleluia! Os discípulos ficaram um pouco apavorados, porque ainda não estavam convertidos totalmente. Não estavam convertidos totalmente. Mas quem está convertido totalmente, passa pelas tempestades e sai mais forte, sai mais vitorioso. Bem, meus irmãos, nós estamos falando sobre o sucesso do cristão, né? Todo o sucesso do cristão é ter uma vida de princípio ético. Nós já estamos falando, já foi umas 2 vezes ou 3 que entramos nesse assunto. Vamos continuar mais um pouquinho, amém? Mais um pouquinho sobre nosso livro de base, Deuteronômio 2 e 14, ou seja, 28, 2 a 14. Vamos colocar ali, depois vamos ler, para ler junto, e depois já vamos logo nos assuntos. Depois da mensagem, os adolescentes vão louvar o Senhor, e depois nós ainda vamos orar, uma oração pela vida do pastor Adriano e da irmã Roberta, que completam 25 anos de feliz união conjugal, né? Aleluia, estaremos também abençoando eles, e também orar pelas alianças. Eles também têm novas alianças, né? Então vão renovar os votos, não é verdade? Vão reforçar, não é verdade? Não vão renovar, vão reforçar os votos. Não é verdade, meus irmãos? Vão reforçar, né? Vão reforçar os votos, que realmente Deus tem abençoado este casal e tem sido uma bênção, né? Tem sido uma bênção na igreja, uma bênção também para a família, enfim. Vamos ler o texto sagrado, vamos lá? Vamos acompanhar, todos devem de acompanhar, porque é um texto muito rico e está em Deuteronômio capítulo 28. Quem botou 2 ali? É 28, meu irmão, 28, de 2 a 14. Aí,
Agora sim, né? 28. Vamos lá. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua macedeira. Bendito serás aos entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará ferido diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puser a tua mão. Em tudo que puserem a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares segundo os seus caminhos. É muito importante esse versículo. Quando guardares os mandamentos do Senhor, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Guardares e andar, não é só guardar, guardares e andar. É muito importante esse texto, vamos lá. 10. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. Em outras palavras, todo o povo vê em você que você é um cristão autêntico, que há brilho na tua vida, que você é diferente dos demais, né? Vamos lá. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. 14. E não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Até aqui, meus irmãos, interessante nós observarmos isso aí, esses versículos que falam profundamente no nosso coração. É uma palavra, uma promessa de Deus, mas com algumas ressalvas, com alguns princípios e com algumas ressalvas. Promessa, mas com ressalva, né? Promessa. Mesmo quando Deus disse ao homem, lá no Éden, na aliança edêmica, aliança inocência, que o homem estava lá no jardim. Era uma aliança importante que Deus deu ao homem. Ali o homem vivia em íntima comunhão com Deus. Era um momento de relacionamento que o homem tinha com Deus, lá no Éden. E Deus disse para Adão, de toda árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comes, porque no dia que tu comeres tu morrerás. Deus colocou à disposição todos, porém Deus privou Adão de comer da árvore do conhecimento, e eles realmente comeram, né? Eles desprezaram, e vê a perda, o prejuízo que houve, porque ele desprezou. Há uma promessa de Deus para nossas vidas, mas há também uma responsabilidade, com ressalva, promessa com ressalva. E qual é a ressalva, pastor? É obedecer e andar com Deus. Obedecer e andar com Ele. Esta é a ressalva de Deus na nossa vida. Obedecer e andar com Ele. Não é só andar, é obedecer. Não é só obedecer, é andar. Aleluia. Caminhar junto nesse texto, não é verdade? É muito lindo, irmãos, nós obedecermos a Deus. Bem, nós vamos prosseguir. Nós estamos conversando, não é verdade? Eu falei sobre alguns pontos que eu vou frisar aqui.
adquirir hábito de economizar, não desperdiçar, ao comprar, pensar desconto, pinchiche, não é isso que eu falei? É, né? Outra coisa, não procure ser fiador ou avalista, eu também falei nisso aí. Ter alvo e meta na vida, faça mais do que obrigação, levantar cedo, não dormir demasiadamente, tudo isso eu vim falando, né? Levantar cedo, não dormir, cuidar pessoalmente do que é seu, eu frisei bem esse texto, cuidar pessoalmente do que é seu, da família, do filho, do que é seu, cuidar pessoalmente, quando diz a palavra, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. Frisamos bem isso aí. E esse texto, esse aí ainda não tinha frisado agora. Não sejas murmurador. Isso eu não falei ainda. Vou falar hoje. Não sejas murmurador e nem reclamador. Certo? Nem reclame. Não seja murmurador, nem reclame. Nós temos uma base muito linda em Número, no capítulo 14, versículo de 1 a 4. Quando nós vimos ali uma parte muito... Nós vamos ler. Versículo de 1 a 4. Por gentileza, Números, capítulo 14, versículo de 1 a 4. Não seja murmurador e evite viver constante reclamação. Certo? Nem murmuração, nem reclamação. Isso não agrada a Deus. A murmuração é um câncer. Sabe? Aquele que entra num espírito de murmuração, ele adquiriu um câncer na vida dele. Porque isso vai levar ele cada vez mais para trás. Nada está bom. Nenhum pastor presta, nenhuma igreja presta, ninguém prega bem, nada. Fala de tudo e de todos. Mas ele é o pior. Ele é o pior porque ele é murmurador, né? E reclama de tudo. E muitas vezes a maior parte dos murmuradores e que reclamam de tudo nem contribui, não oferta nem dizimo. Não oferta nem dizimo. E são murmuradores de são. Deus abençoa. Vem para a igreja, fica sentado nessas cadeiras bonitas, não é verdade? Fica sentado nas cadeiras bonitas aí, como nós estamos vendo aí. Sobre uma luz aí, quando está calor é ar-condicionado. É a coisa mais linda que tem. Deus abençoa como abençoa o povo, né? As cordonisas pensam no deserto como abençoa o povo, mas murmura. Quando vem uma tempestadezinha, já reclama de Deus e reclama de tudo. E nós temos crentes assim, irmãos, que nada presta, está tudo ruim. Nós temos crente assim diretamente. Esses crentes que estão aí, eles estão sempre reclamando e sempre murmurando. Precisam se converter, precisam nascer de novo, certo? Precisam nascer de novo, precisam se converter. Nada está bom. Aquele pastor prega mal, aquele é ruim, aquele é muito duro, aquele é muito radical, aquele é muito liberal. Nada está bom. Quem não está bom é ele. Quem não presta é ele. Quem tem que nascer de novo é ele ou ela. É isso que precisa, não é verdade? Olha ali, vamos ler então 14, de 1 a 4 só. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dará tivéssemos morrido na terra do Egito? Só uma pausa aqui. Escravos, judiados, fazendo tijolo, a beça, para os egípcios, viviam uma vida de escravidão e ainda queriam morrer no Egito. Agora Deus leva eles pelo deserto, eles não fazem tijolo, vem maná do céu, cai chuva do céu, vem a nuvem cuidando, a mão de Deus controlando eles e cuidando. Mereci. Aleluia. Quando mandará céu. Aleluia. Deus nos tira lá do lamaçal.
da vida de droga, da vida de angústia, da vida de prostituição, de bebida, e coloca num lugar celestial. E chega aqui e não presta. Parece que lá que era bom. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos dê um espírito de gratidão. Que haja gratidão na nossa vida. Que haja gratidão. Obrigado, Senhor, por estar sentado nesta mesa. Obrigado pelo meu nome escrito no livro da vida. Obrigado porque eu estou te servindo. Obrigado pelo lar que eu tenho. Que haja um espírito de gratidão. Um povo desse escravo, do jeito que estava, sobre o jugo de Faraó, apanhando, sendo escravo. E agora, que deixa no Egito, podia te morrer no Egito. Não é verdade? Vamos observar, continuar. Que tivesse morrido na terra do Egito. Ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Vamos lá. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos a espada. E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Meu Deus do céu. Eles diziam aos outros: constituamos um líder e voltamos ao Egito. Isso já falou comigo nesta tarde, pastor. Aleluia. E voltamos ao Egito. Moisés não presta, Arão não presta, Josué não presta. Vamos colocar um líder sobre nós e vamos voltar para o Egito. Quantas pessoas têm um líder espiritual que ora, que busca, que é um líder liberal, que é um líder que deixa fazer tudo, quer voltar para o Egito, pastor? E quantos que realmente têm saído do nosso meio para voltar para o Egito? Ah, voltou para outra igreja. Voltou para o Egito, porque a outra igreja vale tudo e serve tudo. E era isso que eles queriam, para voltar, botar um líder para nos conduzir ao Egito. É o que muitos estão fazendo, líder conduzindo para o Egito. Porque líder que vale tudo. Líder que não corrige nada, que o Espírito Santo nos ensina. Você observou a primeira leitura? Todas essas coisas sobrevirão sobre ti, se tão somente obedeceres, andares no meu caminho, obedeceres a minha palavra. Aleluia. Aleluia. Se tão somente obedeceres a minha palavra, andar comigo e obedecer, todas essas coisas sobrevirão: bênção, chuva, prosperidade, saúde, bom casamento, filhos abençoados, vida com Deus, se tão somente obedeceres e andares no meu caminho. Fundamental. Bênção de Deus fundamental. Aleluia, aleluia. Reclamação e murmuração é uma peste no seio da igreja. Tem trazido prejuízo. E muitos pais, muitas mães ainda chegam em casa, ainda falam para os filhos. Além de se estragar, estraga a família. Estraga os filhos, estraga a família. Ou não é verdade? Aleluia. Aí tem murmúrio, chega em casa, murmúrio da igreja, do pastor, ou da irmãzinha, ou do irmão, murmurando em casa. Os filhos vejam: eu não vou mais para aquela igreja. Eu vou mais para aquela igreja. Eu vou voltar para o Egito mesmo. Murmurando do líder Moisés, um homem chamado por Deus. Um homem que amava o povo. Um homem que rejeitou a promessa de Deus, oh glória, de Deus fazer dele uma descendência para entrar na terra.
Um homem que rejeitou a promessa de Deus de fazer dele uma descendência para entrar na terra. Ele disse: não, Senhor, tu não mata esse povo não. Então tu me tira o meu nome do livro da vida. Aleluia. Então tu risca o meu nome do livro. Um homem que disse: Deus, então tu tira, risca, porque eu não quero que tu mate esse povo, mas esse povo é murmurador. Esse povo quer voltar para o Egito. Esse povo. E Moisés disse: não faz isso, Senhor. Não faz isso. O que é que esse povo vai dizer? O que é que os ímpios vão dizer? Que tu terás esse povo para perecer no deserto? Não. Perdoa esse povo, Senhor. Glória! Perdoa esse povo, Senhor. Aleluia! Aleluia. Larabagacha. Oh, glória. Aleluia. Meus irmãos, reclamavam, versículo 4. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltamos ao Egito. Aleluia. Constituamos um líder e voltamos ao Egito. Vamos ler mais uns 2 versículos, vamos lá. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Vamos lá, olha aí. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Josafá, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Olha aí, meus irmãos, o líder lançou aos pés do Senhor. Josué rasgou as suas vestes. Líder que ora, líder que busca a Deus, líder que tem intimidade com Deus. O povo não queria. Ele queria líder que desse liberdade. Ah, quanto tem isso aí, meus irmãos? Mas eles buscaram ao Senhor. Então, meus irmãos, o meu ponto é murmuração e constante reclamação. Esse é o ponto, eu não vou mais adiante ali. Murmuração e reclamação. Que o Senhor tire do nosso meio esse espírito. Eu tenho orado para esse espírito sair do nosso meio. Espírito de murmuração. A murmuração vai impedir. A Bíblia diz que ficarão de fora os murmuradores. Os murmuradores ficarão de fora, os reclamadores, aquele que nada bom, nada presta, nunca está contente com nada. Olha, uma escravidão daquela lá no Egito, e agora com bênção, caminharam, quanto tempo no exército? Quanto tempo? Mais alto, irmão, quanto tempo? Uma descendência, pastor, sem plantar uma folha de alface. Sem plantar uma folha de alface. Deus sustentando. Os filhos nascendo, Deus sustentando. O sapato não se rompendo, a roupa não se rompendo. Glória! Esta tarde Deus falou comigo. Quantas pessoas são ingratas, tem terno todo dia, tem sapato novo todo dia, tem comida de abundância todo dia e reclama. Glória! Nasce em casa, este frio, pastores, com coberta, com casa boa, com casaco, com sapato bom, e ainda murmuro, critico da igreja. Agradeça, abrace Deus, honre a Deus, honre a igreja, honre a oportunidade que Deus lhe está te dando. Aleluia! Aleluia! 40 anos, com a mão do Senhor estendida,
40 anos recebendo maná. O maná tinha todas as nutrições necessárias para o corpo sobreviver. Não precisava plantar, não precisava sair de madrugada. A mão do Senhor estava estendida. Aleluia, aleluia. E qualquer probleminha reclamavam, qualquer coisinha que dava errado, reclamava. Vocês sabem por que Deus não levou o povo pelo lado dos filisteus? Todo Israel, Moisés conhecia. Eu já estive 2 vezes lá, a gente conhecia bem os caminhos. Sabe por quê? Porque se Deus levasse, dentro de 3, 4 dias, já estava na terra prometida. Mas Deus queria provar e conhecer o coração do povo. Sabe por que Deus permite lutas e dificuldades? Porque Deus quer conhecer o nosso coração. Se é um coração grato, se é agradecido. Aleluia! Deus quer saber se somos gratos e se somos agradecidos. Por isso é preciso que nós temos fases, momentos escuros, momentos sombrios. Porque Deus quer conhecer se nós somos perseverantes. Se nós continuamos a acreditar e confiar em Deus. Nós ouvimos o primeiro louvor aqui. Deus está no barco. Eu sei que Ele está no barco. Agora eu vou ficar a se agradar dEle. Eu vou sorrir. Eu vou cantar hinos de louvor quando estou na luta. Vou sim, porque Ele está no meu barco. Por isso que Daniel foi para a cova. Por isso que Pedro dormiu sossegadamente. Porque sabia, tinha convicção da vida com Deus. Aleluia. Oh glória. Espírito de murmuração, espírito de reclamação. Aleluia. Reclama de tudo. Nada está bom. Reclama do pastor, reclama do dirigente da mocidade, reclama do professor da escola dominical, reclama de tudo. Nada está bom. Essa pessoa vai ficar no deserto. Aleluia. Se o deserto não nos converter, o deserto é para nós nos converter. O deserto é para nós ver Deus mais de perto. Se o deserto não converter, então vai para o inferno. Morre no deserto como todos ficaram. Aleluia. Como todos ficaram. A Bíblia diz que só Josué e Caleb entraram na terra. O próprio Deus disse: só Josué e Caleb. Josué e Caleb entraram na terra. Os outros ficaram tudo. Aquela descendência morreu tudo no deserto. Eles reprovaram. Eles podiam ter. Deus tirou eles para entrar na terra prometida e para lapidar. Ei! O deserto é para nos lapidar. Porque, irmãos, a nossa feitura é ruim em tudo. É ruim em tudo a nossa feitura. Nada que está em nós presta. É só o lapidar de Deus que vem nos aperfeiçoando, que vem tratando conosco. Nada que está em nós presta. Ei, nós já nascemos com a natureza pecaminosa, com a natureza ruim. Por isso Davi diz: eis que em pecado me concebeu minha mãe. Ele não estava falando sobre a vida conjugal, sobre a fecundidade, ele estava falando sobre a natureza pecaminosa. E nós temos natureza de ruim, mas o Espírito Santo entra na nossa vida para limpar nossa vida, para purificar nossa vida, para salvar nossa vida. E quando então nós deixamos Jesus trabalhar na nossa vida, as coisas mudam. E o deserto foi para isso. Vou levar o povo pelo deserto, porque no deserto eu quero ver quem é esse povo mesmo. Esse povo eu quero provar no deserto. Mas o mais importante, companheiros, é que Deus deu tudo. Que mar de rosa. Um deserto com provisão dia e noite. Ei, Lamacé. Um deserto com presença de Deus dia e noite.
um deserto com o mar se abrindo, um deserto com maná caindo, um deserto com nuvem conduzindo. Aleluia! Que surira magacé. Aleluia! Aleluia! Quantos querem esse deserto? Esse deserto é uma benção, irmãos. Dima, série, macas. Aleluia. 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 Quando você estiver no deserto, louva a Deus, porque alguma coisa Deus quer te tirar. Deus está te lapidando, te fazendo um diamante puro. A escova de Deus, o lapidar de Deus é para te colocar na forma e tu te encaixar. Aceita, é para te colocar na forma. Aceita a escova de Deus na tua vida. Isso não é para te preurar nem para te afastar, é para te aproximar mais perto dele. Ele quer fazer eu e você igualzinho a ele. Por isso vem esse deserto. Aleluia! E às vezes nós ainda queremos falar, questionar. Pedro nem sabia, quando estava passando pela fase lá da prisão, ele só viu o anjo tocar. Acorda, homem. Acorda, quando Deus está no barco, não existe deserto difícil. Acorda, homem. Está na hora, sai desse lugar aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele aprendeu. Como é que ele aprendeu, pastor? Como é? Ele aprendeu lá no barco. Quando levantou a tempestade. Quando eles estavam longe, ele aprendeu que a tempestade era para ensinar ele. Ele aprendeu lá no barco. E quando veio a tempestade, é tu mesmo, Senhor. Então saiu ao encontro do Senhor. Quando pescava não dava nada. É tu, Senhor. Então vou ao teu encontro. Não deu nada, eu vou ao teu encontro. E se jogou na água para o encontro do Senhor. Era um momento de deserto que ele está passando. Não dava nada não. Mas o Senhor estava no caminho. O Senhor estava conduzindo. Para mostrar para ele que Deus estava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ensine, meu irmão, a passar pelo espírito de murmuração, espírito de questionamento. Oh, que o Senhor tire de nós. É um espírito que tem prejudicado. E o problema é que é contagiante. Contagiante. Vamos colocar um líder aqui. Quantos líderes tem que concorda com esse espírito? Porque todo murmurador está voltando para o Egito. Todo murmurador está voltando para o Egito. Concorda com esse espírito. E aí sempre tem líder para liderar murmuradores assim. Para liderar murmuradores e voltando para o Egito. Se não se converter, meus irmãos, vão ficar no deserto. Vão morrer e vão ficar no deserto como esse povo. Morreu e ficou no deserto. Só entrou na terra aqueles que nasceram no deserto. A nova geração que nasceu no deserto, que entraram na terra. Só a nova geração. Ficaram tudo, depois ficou tudo. As consequências, irmãos, da murmuração. Quantas consequências temos de famílias que o pai, mãe murmuravam, hoje os filhos não estão aqui. As consequências. Os filhos não estão aqui, porque o pai e a mãe chegavam em casa, murmurava da igreja, do líder, do pastor, disso, daquilo. Os filhos não estão aqui. Os filhos já estão no mundo. Se for para a igreja, falta sabedoria. E a gente tem visto isso aí no nosso caminhar. Que o Espírito Santo nos ensine. Irmão, quando tiver alguém que queira murmurar, repreende. Em nome de Jesus eu te repreendo, espírito de murmuração.
Se todo o povo de Deus fizesse aí, nós não tínhamos murmurador no nosso meio. Não é verdade? Nós não tínhamos murmurador no nosso meio. Se todo o povo de Deus fizesse aí, repreende em nome de Jesus. E o Senhor, amém, fecha a boca. E se ele for murmurar para 2, 3, repreender, acabou-se. Ele sai de lado, ou sai da igreja e vai embora. Porque não encontrou lugar, ele não encontrou um líder para caminhar com ele. Né? Ou vai embora, ou não é verdade. E é isso que precisa. A igreja precisa crescer, irmão. A igreja precisa crescer nesta área. Nós estamos falando uma coisa real. A igreja precisa crescer, precisa estar descontente com alguma coisa. Conversa com o líder, conversa com o pastor, alguma coisa. Mas não fica murmurando para lá e para cá. Espalhando o que não sabe. Espalhando coisa que não sabe. Os filhos de Israel não sabiam nunca o que estava acontecendo e começaram a falar: olha, nós queremos um líder aí. Aí esses egípcios vinham tudo para nos matar, tudo nos destruir. Quantas vitórias Deus deu a eles? Era só mais uma. Era só mais uma. Quantas vitórias Deus nos deu? Só mais uma. Não é verdade? Vou mais um ponto aqui. Outro ponto, já vou parar, que eu quero falar, é: não profetize fracasso na sua vida, nem nos seus descendentes, nem na família, nem nos nossos irmãos. Se você não pode profetizar bênção, então não profetize fracasso. De forma nenhuma. Abençoa. Se você puder abençoar, abençoa. Vamos ler aqui Provérbios 17, 20. Leia comigo ali. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Se eu não posso abençoar, não vou maldizer o meu irmão. Não profetize fracasso a ninguém. Profetize bênção. Você, Deus lhe salvou, lhe propositou para ser um abençoador. Você precisa ser um abençoador. Abençoa o teu irmão, abençoa o teu irmão. Embora que esteja com algumas dificuldades, que não seja bem crente, que fale algum mal, mas profetize o bem. Abençoe. Não profetize fracasso também. Tem até família que profetiza fracasso para o seu filho. Você não vai dar nada, você não é nada. Até para o seu filho ele faz isso. Esse menino é malandro mesmo, essa menina vai ser malandro mesmo. Vai ser malandro mesmo, poder da palavra. Poder da palavra. Vai ser malandro mesmo, por quê? Porque você foi o que você... Não deixa Satanás usar a tua boca. Deixa Deus usar a tua boca para abençoar. Não deixa Satanás usar para falar mal, mas deixa Deus usar para te abençoar. Eu te abençoo. Eu ordeno a bênção, a prosperidade, a saúde sobre o filho, sobre a igreja, sobre o jovem, sobre o adolescente, sobre as famílias. Profetiza a bênção. Aleluia. Coiba, aleluia. Quantas pessoas profetizando em casa: minha irmã, controla a tua língua. Hoje eu não vou falar, mas eu tenho uma mensagem sobre língua aqui que vai longe, viu? Sobre controle a tua língua. Controle, se controle. Ah, pastor, está difícil. Vai para o altar, vai para o joelho, vai jejuar. Deus muda a minha língua. Ei, glória. Está difícil, tá? Mas não tem nada que a oração não faz e que o jejum não faz. Não tem nada que a oração não faz, o jejum não faz. Vai para o joelho, diga: Deus, eu reconheça. Tenha sabedoria e reconheça que de quando em quando tu fala o que não deve falar. Tu diz o que não deve dizer.
Reconheça. E se você não vai melhorar enquanto não reconhecer. Diga besteirada para o marido. Diga besteirada para o esposo. Diga para os filhos que é que tudo está bem. Está levantando tempestade dia após dia. Não faça isso. Seja um canal abençoador. Aleluia. Seja um canal abençoador na tua casa. Abençoe bênção. Até alguma dificuldade, tem alguma falha, o marido abençoa. Meu esposo, tu vai melhorar. Deus vai melhorar a tua vida. Ei. Alguma coisa, quem sabe que tu queria nele que não tem, ore e Deus vai dar para ele. E Deus vai fazer alguma coisa que tu olhe para ela e não tinha. Ore por ela, abençoe ela. E daqui a pouco ela vai ser o que você queria. É isso que precisa. A igreja está aí para isso, irmão. Os recursos, diga para alguém que está ao seu lado. Diga, olhe para alguém e diga: meu irmão, os recursos necessários e espiritual, Deus já colocou ao nosso alcance. É só nós usarmos ele. Ei, mandorá, maca séria. Deus já colocou diante de nós. É só nós usarmos os recursos espirituais que Deus colocou à nossa disposição para abençoar o povo. Deus já colocou sobre nós esses recursos para dar a cada um de nós. E Deus está colocando, já colocou à tua disposição. Não seja o instrumento de Satanás. Não use a tua boca para amaldiçoar. Não use. Não deixe Satanás usar a tua boca. Inverta. Quando ele quer usar, diga: para trás de mim, Satanás. Como Jesus disse: a minha boca é do Senhor Jesus. E eu vou levantar, vou abrir a minha boca para abençoar o meu irmão. A minha boca é do Senhor Jesus. Eu vou abrir ela para abençoar a juventude. Essa juventude não vai dar nada. Não vai dar nada para ti, mas para Deus vai dar. Esse adolescente não vai dar nada, não vai dar nada para ti, mas para Deus vai dar, porque já está profetizada a bênção. Aleluia. Iramanda cava séria. Ô glória, eu estou sentindo a graça de Deus. Eu pensei que ia ser pesado, pastor Adriano. Larabaga xandarabaga. Quando Deus começou a passar para a minha mente, eu digo: não vai ser. Mas eu comecei a sentir a graça de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu até fiz questão de mudar esse ponto aí. Queria mudar, mas não saiu, pastor Lucas. Não saiu, Lucas. Oh, glória, não saiu, Lucas. Deus disse: é aqui mesmo que eu quero. Aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu quero colocar toda esta igreja no céu. Não quero que nenhuma morra no deserto. Eu não quero que ninguém fique no deserto, que todos cheguem no céu. É isso que Deus está dizendo para nós nesta noite. Aleluia. Eu vou parar. O tempo já chegou. Vamos controlar o tempo, né? Deixa um pouco para outro dia. Tem muita coisa, mano. Tem várias. É deixar um pouquinho para amanhã, né? Deixar para depois. Nós vamos ficar em pé, vamos orar. Em seguida, já o pessoal, os adolescentes já vão cantar, já se preparam para cantar. Depois nós vamos fazer a outra parte, oração pelo pastor Adriano, irmão Roberto, enfim, essa área aí também, certo? Então vamos agora já orar. Quantos que ouviram essa palavra e querem pedir oração, dizer: pastor, ore por mim. Às vezes sou um pouco descontrolado. Às vezes eu sou um pouco, não tenho princípio. Às vezes eu sou um pouco descontrolada. Mas eu preciso que Deus coordene minha língua. Eu também quero que Deus coordene, que às vezes eu quero até murmurar. Irmãos, olhem para mim. Sabe por que a gente não mudamos? Porque nós não reconhecemos. Só muda quando reconhece. Só alcança perdão quando alguém se arrepende. Ou não é verdade? E só muda quando reconhece. Deus fala muito no nosso meio, mas às vezes as pessoas não reconhecem. Murmuram, criticam, mas não reconhecem. E nunca serão mudados. Só muda quem reconhece. Eu falo demais mesmo.
Às vezes eu faço uma tempestade lá em casa no copo d'água. Às vezes eu faço uma tempestade lá em casa. Reconhece. E quem reconhece, alcança misericórdia. E quem não reconhece, nunca vai alcançar. Está sempre questionando alguém. Mas nesta noite o Espírito do Senhor está aqui para ministrar sobre a sua vida. Tem alguém que tem coragem de vir aqui à frente, pastor, ore por mim. Eu às vezes falo o que não devo, mas eu quero receber oração, eu quero mudar. E Deus vai honrar a tua fé. Isso não é vergonha, isso é vitória. A vitória é desta forma, né? Se você quer vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Isso é vitória. Isso é reconhecimento. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Isso não é querer, não. Isso é vitória da parte de Deus. Quem tem coragem de vir à frente, dizer, eu falo algumas coisas que não devo falar. Então venha aqui à frente e Deus vai te dar vitória nesta noite. O segredo da vitória é o reconhecimento. O segredo da vitória é buscar a Deus enquanto pode vir à frente, meu. Aqueles que tem mais alguém, vem em nome de Jesus. Nós vamos orar neste momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que os casados que estão aqui sabem, né? Quem sabe você às vezes diz o que não diz para a tua esposa. E a tua esposa diz o que não diz para o teu esposo, não é verdade? Vocês estão aqui, sabe disso, né? Te controla, minha irmã. Te controla, meu irmão. Ei, glória. Te controla. Ei, mandará bagaceira. Te controla. Aleluia. Vamos orar neste momento. Pedir a graça, pedir a bênção do Senhor sobre as vidas aqui. Aleluia. Estende a mão. Oramos. Se você tem esposa lá da Braciela, coloque a mão sobre o ombro. Aproveite este momento especial que Deus está lhe dando. Querido Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, nós oramos pelo teu povo, pelos teus filhos, Senhor. Querido Jesus, estão diante de ti. Palavra foi falada, e tu és o Deus que conhece a necessidade do teu povo. Estende as tuas mãos, Senhor. Abençoa os lares, as casas, as famílias, os pais, os filhos, as mães, que tenham controle. Espírito de murmuração tira do nosso meio. Espírito de questionamento tira do nosso meio. Repreende todo espírito contrário. Traz a paz, reina sobre cada um, Pai, para a glória e para o louvor do teu nome. Ministra, Senhor, suaviza cada casa, cada lar, cada família, cada pessoa. Que todos entendam os teus caminhos. Reconheça a tua direção, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Diga para um outro: deixa Deus dominar a tua língua. Deixa o Espírito Santo dominar a tua língua. Aleluia.